Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos gravar o nosso último estudo da série de Apocalipse completo. Chegamos no último estudo, finalmente foram vários meses, várias e várias horas de estudo, e nós chegamos hoje no capítulo 22, vamos finalizar, graças a Deus. Foi muito trabalhoso trazer essa série, foram muitas e muitas horas de estudo para poder trazer esse conteúdo para vocês. É claro que não paro com Apocalipse, é claro que futuramente nós voltamos de forma temática, abordando temas. O próximo tema que nós vamos abordar vai ser a respeito do milênio, com muito mais detalhes, e todos os assuntos que nós abordamos em todos os capítulos de Apocalipse, né? Vamos voltar a falar com eles em mais detalhes. Mas está aqui uma série completa, capítulo por capítulo, versículo por versículo, fechadinho. Então é muito importante que eu peça a sua ajuda, tá? Eu ofereci aqui a vocês todos esses estudos, horas e muitas horas de estudo, e agora eu quero pedir a sua colaboração. Como você pode ajudar? Compartilhando, tá? Eu passei aqui pelo menos, no mínimo, umas 40 horas estudando para trazer os estudos. E agora eu quero pedir 1 minuto para você. Como é que você vai usar esse 1 minuto? Compartilhando os vídeos da série Apocalipse completo. Ou no seu WhatsApp, com certeza, tenho certeza absoluta que você está em um grupo de WhatsApp, nem que seja o grupo da família. Compartilhe lá, ou que você possa compartilhar na sua timeline lá do Facebook. Muito bem, então o estudo final aqui nós vamos falar do novo Éden, nós vamos falar dos avisos do anjo, nós vamos falar das palavras de Jesus e a saudação final e encerrar o livro. Então, o primeiro assunto que nós vamos falar hoje é o novo Éden. Versículos 1 a 5. Lembrando que nós vimos no estudo anterior, no capítulo 21, nós vimos a Nova Jerusalém, as medidas delas, os materiais com que ela foi construída, a localização, né? Toda a cidade. Mas no capítulo 21 nós só falamos da parte estrutural, muros, a pavimentação da cidade, os fundamentos dela, a localização, de onde ela vem, onde ela pousa, onde ela fica. Agora nós vamos falar do interior dela, o que vai ter lá dentro, e é algo simplesmente maravilhoso. Vamos ler versículos 1 até o 5. Vamos lá. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui o que? Na primeira visão nós vimos uma cidade feita de metais preciosos, pedras preciosas e também pérolas raríssimas. Mas agora nós vemos o interior, por dentro daqueles muros, entrando pelas portas que eram pérolas, nós vemos o que? O novo jardim do Éden. Lá no capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, nós vemos quão maravilhoso foi o jardim do Éden que Deus construiu e colocou lá para Adão e Eva viverem, né? Mas infelizmente eles cederam às tentações do maligno, né? Deram ouvido à voz da serpente e foram lançados fora do jardim do Éden. O jardim do Éden foi retirado e ninguém nunca mais teve notícias dele, ninguém nunca viu, ninguém sabe como era esse jardim. Somente pouquíssimos detalhes de Gênesis 1, 2 e 3. Mas agora aqui nós vemos algo que não se assemelha ao primeiro Éden. É um outro Éden que é muito excelente, que ultrapassa em muito o primeiro e que é algo lindo e maravilhoso. Pela descrição nós não temos como saber tudo
o que é o novo Éden, mas podemos ter certeza de que é algo espetacular, de que é algo maravilhoso. O versículo 1, nós vemos aqui o que? O rio da água da vida. Mostrou-me o rio da água da vida. Claro como cristal, uma água límpida, uma água cristalina, não contaminada, sem nenhum tipo de impureza, uma água completamente pura. E ela saía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. E essa água não era uma água comum, né, que nós conhecemos, apesar de que as águas que nós temos hoje nunca serão tão limpas e cristalinas como essas, mas ela era a água da vida. Então, essa água da vida não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Jesus falou de água da vida. E no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana, tá? Na descrição aí tem a playlist João e você pode ver esse estudo completo. E ele fala com a mulher samaritana, ele pede que lhe dê água. E ela fala, o senhor não tem como tirar água do poço? E ele diz, se você soubesse com quem você fala, você pediria e eu te daria água viva. Vamos ler somente os versículos 13 e 14 dessa história. Olha aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus falava da água do poço. A água do poço, bebem, voltam a ter sede. E se não voltarem a beber da água, eles morrem. Dependem. O nosso corpo depende da água. Mas essa água que nós bebemos, que nós usamos aí para a nossa sobrevivência, nós estamos sempre necessitando dela. Agora olha o que Jesus diz no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, Deus promete uma água que quem bebesse dela nunca mais teria sede e que ia ser uma fonte a jorrar pela vida eterna, uma fonte inesgotável de água pura, de água cristalina. Nós sabemos que não existe nenhuma vida no planeta Terra que possa existir sem água. Todos os animais, todos os seres vivos, vegetais, seja o que for, necessitam de água. E aqui Cristo promete uma água que é muito melhor do que a água que nós temos. É a água da vida. E o trono aqui da cidade está jorrando dessa água. E essa água é abundante e nunca mais faltará. Então, essa água, sim, é literal, como nós estamos vendo na nossa interpretação, que sim, ali dentro da cidade existe essa praça, existe o trono de Cristo, que ele se assenta, literalmente falando. Então existe esse rio e essa água, literalmente. Nós vamos presenciar com os nossos olhos, nós vamos ver esse rio. Mas esta é a água da vida. E o que é o símbolo dessa água? Mesmo que ela esteja literalmente ali, qual é o símbolo que ela nos traz? Que ali não existe mais morte. Ali não existe mais ameaça alguma à vida de quem quer que seja. Não. Todos que estiverem ali, chegado neste ponto, atravessado o trono branco e passado por ele, chegando até a Nova Jerusalém, ali não haverá mais morte. Ali não haverá mais dor, ali não haverão mais doenças, ali não haverá mais pranto, não haverá mais choro. É tempo de descansar, é tempo de paz, e esse rio de água da vida está dizendo para nós que ali é vida eterna, é vida em abundância. Que maravilha! No versículo 2 fala da árvores da vida. Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, nós vemos a árvore da vida, tá? Vamos ler essa passagem. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no tempo de Adão e Eva, no início da criação, existia a árvore da vida, certo? E a árvore da vida, ela tem folhas e ela tem frutos. Quem come das folhas
e dos frutos da árvore da vida vive eternamente. Tanto que quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou eles para fora do jardim do Éden e cercou a árvore da vida com anjos, com espadas, para que eles não se aproximassem, para que eles não comessem da árvore da vida e continuassem vivendo eternamente, sendo pecadores. Eternamente pecadores, o seu pecado ia se multiplicar cada vez mais. Mas aqui nós temos acesso à árvore da vida. E não é uma só não. Olha aqui o versículo 2. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida. O rio de água viva. E de cada lado, fileiras e fileiras, né, nas margens do rio, árvores da vida. Serão muitas árvores da vida. O homem poderá ter acesso novamente a essa árvore. O homem poderá comer de novo dessas folhas, experimentar desse fruto novamente. Por quê? Porque nós estaremos livres para viver eternamente. O mal, o pecado, o que contamina, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é imundo, já foi arrancado da terra. Agora sim, o homem pode viver eternamente. E vive eternamente na presença de Deus. E já não são mais apenas uma árvore da vida. São várias e várias e várias árvores da vida, né, às margens do rio de água viva. Isso quer dizer o quê? Abundância de vida. É vida eterna. É uma vida que você não corre risco mais de perder, você não será mais afetado, não sofrerá mais dano. É vida eterna de verdade. Muito bem, o que diz no versículo 3? Não haverá mais maldição, né? Diz aqui, ali não haverá jamais maldição, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Não haverá mais maldição, por quê? Porque Deus está ali. A luz está ali. Nós vimos no capítulo anterior que Cristo é a lâmpada que ilumina toda a cidade. Então a luz de Cristo vai espantar as trevas para sempre. As trevas nunca mais cobrirão a terra, nem a Nova Jerusalém, nem o céu. O céu será revestido, será radiante com a glória de Deus. A terra será radiante com a glória de Cristo e as trevas nunca mais aparecerão. E nunca mais o mal, nunca mais algo contamine, nunca mais a dor, a tristeza, o pecado e nada que seja ruim vai pisar de novo nessa terra. Em novos céus, nova terra, terra transformada e também na Nova Jerusalém, a cidade santa que de Deus desceu do céu até a terra. Muito bem. E no versículo 4 diz que nas nossas testas estará escrito o nome de Deus, né? Muitos tradutores dizem que o que estará escrito é Santo ao Senhor ou consagrado ao Senhor, pertencente ao Senhor. Separados para quê? Para cuidar da cidade, do jardim, de toda a terra. Isso é uma forma de adoração. Adão e Eva foram criados para quê? Para cuidar do jardim. Mas eles se desviaram dessa função. Cuidando do jardim, mantendo aquele jardim em ordem, bonito, cuidando dos animais, cuidando da terra, eles estariam cumprindo a adoração a Deus. Eles estariam adorando a Deus. Porque ser obediente também é uma forma de adoração. E aqui diz que nós somos santos ao Senhor, somos separados a Ele, somos consagrados a Ele. E na eternidade o serviremos, como era para ter sido lá no começo, no primeiro Éden. Então na eternidade não vai ter ninguém deitado em nuvens tocando harpas. Nós estaremos cuidando da criação de Deus. A nova criação. Estaremos cuidando da cidade santa, da Nova Jerusalém. Estaremos cuidando do novo jardim do Éden, que dentro da Jerusalém estará. Estaremos cuidando de toda a terra. Cada um terá sua função. Todos nós iremos trabalhar sem se cansar, sem se estressar. E quando pararmos o serviço,
por algum momento, será para adorar o nosso Deus e podemos vê-lo face a face, frente a frente. Imagina o quanto isso será maravilhoso, poder contemplar nosso Senhor Jesus Cristo face a face, poder olhar para o céu, já não ter mais esse céu azul, mas esse céu retirado, poder olhar e ver o trono de Deus lá em cima e os anjos o servindo. Algo que é maravilhoso. E no versículo 5, como vimos no estudo anterior, a fonte de iluminação será a glória de Deus e reinaremos eternamente. Deus fornecerá luz e calor para essa terra, água, alimentos já não serão mais necessários, mas sim serão consumidos alimentos aqui. As árvores produzirão frutos, diz que elas produzirão frutos, 12 frutos por ano. Quer dizer, um fruto diferente por mês. Serão vários sabores e nós poderemos provar desses frutos, nós poderemos comer das folhas da árvore da vida. Sim, nós teremos paladar, mas não necessitaremos mais do alimento para a nossa sobrevivência. Nos alimentaremos por prazer, para poder desfrutar daquelas maravilhas que Deus criou. Assim como Cristo, quando esteve, nós vimos aí no finalzinho, nessa semana nós vimos no último capítulo do Evangelho de João, que Cristo esteve na terra depois do seu corpo transformado e glorificado, e ele comeu peixe junto com os apóstolos. Nós poderemos nos alimentar, mas não mais por necessidade ou por sobrevivência, mas sim por prazer, para desfrutar daquilo que Deus criou. Continuando, vamos fazer uma leitura dos versículos 6 e 7. Vamos lá. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versículos 6 e 7 são uma autentificação divina deste livro. Este livro não foi escrito por homens. Este livro foi escrito pelo próprio Deus. Ainda mais, o livro de Apocalipse foi escrito pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Deus usou João como ferramenta para escrever. Usou João como uma caneta, mas todas as palavras aqui são de Deus, não são palavras de homens, porque diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só Deus é que é fiel e verdadeiro 100% em todo tempo e a todo momento. E diz que o Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Enviou o seu anjo para mostrar as coisas aos servos. É triste saber que poucos estão pregando o livro de Apocalipse, poucos estão se empenhando em entender sobre esse livro, porque essas revelações foram enviadas aos crentes, aos servos de Deus, para que eles saibam de tudo o que vai acontecer, para que eles já estejam preparados, porque tudo pode acontecer, começar a acontecer a qualquer momento. E diz que, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É de responsabilidade de cada um guardar essas palavras em seu coração, sendo responsável porque qualquer dano que sofrer, não podendo usar a desculpa de não ter sido avisado. Então, cada um tem a responsabilidade de ler toda a Bíblia, sim, mas do crente, daquele que já foi salvo pelo sangue do Cordeiro, ele tem a obrigação de saber todos os acontecimentos de Apocalipse, para que mais tarde ele não diga, eu não sabia, eu não fui avisado. É responsabilidade individual de cada um. Os que se interessam, estudam e guardam as profecias de Apocalipse no seu coração são bem-aventurados, é o que o texto diz. Bem-aventurados, são felizardos, são sortudos, vamos dizer assim, aqueles que têm uma bênção maior, aqueles que serão felizes no futuro, porque eles saberão tudo o que há de acontecer. E se a grande tribulação começa na época deles, eles estarão preparados, não ficarão perdidos
e iludidos. E nós vemos que hoje, infelizmente, as igrejas estão pregando o quê? Prosperidade, cura, mas não estão pregando as profecias dos últimos tempos, para que o povo fique alerta, para que o povo esteja vigilante, aguardando o momento da volta de Jesus. Muito bem, agora vamos ver as ordens do anjo, versículos 8 a 11. E eu, João, que ouvi e vi estas coisas, e quando ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Né? Então aqui João, ele reconhece a falha que teve quando o anjo lhe entregava a mensagem e ele se prostrou aos pés do anjo para o adorar. E o anjo não aceitou a adoração. O anjo, ele simplesmente está passando para João uma mensagem que diz o seguinte: eu sou apenas um mensageiro de Deus. É a ele que você deve adorar. Essa foi uma falha de João e foi uma falha de minha também com vocês no capítulo 19, quando eu, acidentalmente, pulei o versículo 10, que tratava deste mesmo assunto, de João se ajoelhando. Aqui ele está repetindo o que aconteceu em 19:10. Então, já corrigindo essa falha minha, certo? Então, ordem aqui, o anjo dá a ordem a João de não selar as profecias deste livro. Tem que ser amplamente divulgado, pois o tempo está próximo. Então, essas palavras não era para ficar selada, diferente do que aconteceu com Daniel, que foi mandado a ele selar aquelas profecias até o tempo determinado, certo? São as profecias muito parecidas, tem muito a ver com o livro de Apocalipse. E agora João, quando recebe essa mensagem, é diferente do que falaram a Daniel. É para ele divulgar, é para nós pregarmos isso. E é o que eu falei com tristeza e com pesar. As igrejas hoje estão mais preocupadas em pregar bênçãos, prosperidade, cura e tantas outras coisas, ajuda pessoal, psicologia, mas não pregam as doutrinas dos últimos tempos, não pregam a escatologia, não pregam o que há de acontecer na grande tribulação e pós-grande tribulação. Isso é muito importante, o povo precisa estar alerta. E nós temos aqui, como eu disse no começo, o estudo completinho do livro de Apocalipse. Compartilhe a playlist, tá aí, ó, vou deixar no primeiro comentário fixado a playlist para que você possa compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse livro, porque a ordem de Deus é: não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E o anjo testifica ainda: o injusto continuará na injustiça, o justo continuará na justiça. Assim será até o cumprimento de todas as coisas. Então aquele que é mau vai continuar sendo mau, aquele que é bom vai continuar sendo bom. Aquele que está sujo, até esse tempo, vai continuar se sujando. Mas aquele que é limpo, aquele que é santo, aquele que é separado para Deus, ele vai continuar se santificando. Assim será. Mas nós devemos deixar as profecias desse livro abertas para que todo o mundo saiba. Para aqueles que ouvirem e guardarem no coração, escapem desses juízos, ou para aqueles que rejeitarem, virarem as costas para essa palavra, no futuro não possam dizer que não foram avisados. Muito bem, vamos ver as declarações de Cristo. Versículos 12 a 14. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa para retribuir cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, Cristo diz que cedo ele vem. Ninguém sabe o dia e nem a hora.
Já se passaram 2000 anos, Cristo não voltou. Isso não quer dizer que nós temos mais 2000 anos para que ele ainda não volte. Não sabemos o dia, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Então, nós devemos estar prontos para a volta dele. E ele diz que vem para retribuir cada um segundo a sua obra. Não somente se converter e ser lavado no sangue de Cristo. Se converter, ser lavado no sangue de Cristo e praticar as obras de justiça, para que quando Cristo volte, nós sejamos bem recompensados. E ele diz que bem-aventurados ou felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, para que entrem pelas portas da cidade. Infelizmente, a grande maioria do mundo, a porta larga, que é a do inferno, a grande boca do inferno, vai engolir a maioria do mundo, porque não lavam suas vestes no sangue do Cordeiro e porque também não terão direito à árvore da vida. Os pecadores não terão direito à árvore da vida, para que não comam e sejam pecadores eternamente. Então, essas são mensagens importantes que você deve levar aos seus amigos, as pessoas que você ama, que bem-aventurados os que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, se arrependeram de seus pecados e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Serão participantes dessas bênçãos maravilhosas. Porém, aqueles que rejeitam, olha o que diz aqui no versículo 15. Jesus Cristo falando, olha, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Esses que ficaram de fora são somente alguns exemplos. Feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todos os mentirosos. É só um exemplo. Aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que rejeitam as bênçãos de Deus, rejeitam o plano de salvação da sua vida, ficarão de fora da cidade. Mas não é fora da cidade, além do muro e na terra renovada. Fora da cidade quer dizer lá no fundo do abismo, no mais profundo do inferno, no lago de fogo, onde queimarão, gemerão de dor por toda a eternidade. Por isso que é muito importante que você pregue o evangelho e leve essa palavra às pessoas. Último convite à conversão do livro de Apocalipse e de toda a Bíblia. Último convite, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga. Vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o Espírito e a noiva dizem, quer dizer, o Espírito Santo e a Igreja de Cristo. O Espírito Santo vem trabalhando no coração. A Igreja de Cristo são os pregadores do Evangelho, que eles vêm dizendo o quê? Quem tem sede, venha. E quem quiser, venha e receba o quê? De graça, a água da vida. Cristo está oferecendo aquela água que nós vimos no começo do estudo, que sai do trono, que passa pela cidade, a água da vida, cercada pelos dois lados do rio de árvores da vida. Cristo está oferecendo essa água a todo que quiser de graça. O Espírito trabalhando nos corações e a igreja, os santos, pregando o evangelho para que sejam salvos. Este é o último convite da Bíblia à conversão. Mas quem rejeita tantos pedidos de Gênesis e Apocalipse serão condenados. Versículos 18 e 19. E essa condenação aqui, ela não é só para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, mas também aqueles que usam mal a palavra de Deus. Vamos ver. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aqui uma condenação aos falsos profetas, falsos pecadores, aos mentirosos. Que qualquer que acrescentar qualquer coisa nas palavras desse livro, isso não quer dizer que ele faça uma Bíblia com acréscimo. Não, ele pode, nas ideias ali, na pregação, aumentar.
ou tirar, omitir algum versículo, alguma passagem, não pregar essa passagem. O que acontece? As pragas descritas na profecia deste livro virão sobre ele. Por isso que é uma responsabilidade muito grande pregar o livro de Apocalipse. Não é para qualquer um e tem que pregar com sinceridade, com verdade, porque todos os que fizeram uso deste livro prestarão contas diante de Deus. E a despedida final para encerrarmos o livro e para encerrarmos esse estudo. Jesus diz o seguinte: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Então, essa é a nossa esperança. É um novo céu, nova terra, o novo Éden, uma terra transformada, próspera, feliz, que não está longe, que não está distante. Cedo, nosso Senhor Jesus vem. Ele convida a todos para participar do grande banquete e da árvore da vida. E todos têm as chances de entrar pelas portas. E aqueles que rejeitam serão condenados. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar. Até mais!